Olá, meu nome é Ricardo, tenho 38 anos, sou fisioterapeuta, pai do Arthur. Sou atleta de canoagem, eu remo há aproximadamente 10 anos. Comecei com caiaque de pesca, tive uma passagem pelos caiaques oceânicos e a grande paixão é o surf ski. Surf ski é uma embarcação de alta tecnologia, rápida, feita para surfar ondas oceânicas e cumprir longas distâncias. Bom, há 2 anos atrás eu fiz a travessia de Paraty a Santos em 4 dias e meio. No quarto dia foi um dia em que eu remei 90 quilômetros em 14 horas, então foi nesse dia que eu vi que era possível cumprir grandes distâncias, quebrar algumas barreiras. Minhas melhores ideias, meus melhores pensamentos vêm enquanto eu estou remando. É uma introspecção com a natureza, os sentimentos ficam mais aguçados, é um momento de paz, é um momento de harmonia. Bom, a família é tudo, né? Pensando na família, a gente consegue suprir algumas dificuldades, vencer alguns obstáculos que em outras condições não seria possível. Então, acredito que a minha família seja minha maior inspiração para vencer os meus desafios. Fiz a travessia Paraty a Santos em 4 dias e meio, que nunca havia sido feita. Durante o quarto dia de travessia de Paraty a Santos, em que eu remei 90 km em 14 horas, foi um dia em que quebramos um pouco a barreira de quilometragem que era possível remar em um dia. E não é comum fazer essa metragem, né? E a partir desse dia que surgiu o interesse em novos desafios. Eu pesquisando sobre canoagem extrema, eu vi que fora do Brasil o pessoal costuma fazer alguns desafios de 24 horas e eu vi que era possível estabelecer uma marca pessoal minha, independente de recorde. Eu pensava em fazer uma boa marca, um desafio pessoal. Bom, eu sempre estive ativo no remo há 10 anos. Há 6 meses aproximadamente, eu comecei a focar nesse desafio. Treinando musculação, corrida, eu tive a oportunidade de voltar. Fazia aproximadamente 10 a 15 anos que eu não corria, então eu tive o resgate meu do atletismo com isso, usando a corrida para treinamento também. Eu sou do interior, sou de Itu e moro aproximadamente, a represa mais próxima está a 100 km. Cada dia de treino na água tem um deslocamento aproximadamente de 200 km, então é muito tempo se deslocando, é muito tempo até a represa. Então a ideia, qual foi? A ideia foi comprar um remergômetro em que eu conseguisse remar, fazer meus treinos longos, mesmo sendo pai, fisioterapeuta, jornada longa de trabalho, eu conseguia remar na garagem da minha casa me preparando para o desafio. Muitas vezes eram 3 horas, 2, 3 horas de remo na garagem da minha casa e muito foco, porque não é fácil, a tendência é você parar, qualquer problema você interromper, e não, é foco, pensava somente no meu objetivo em atingir a minha marca e vamos embora, fazer força, e assim eram os treinos. Muita expectativa foi criado por eu já ter feito longas remadas em relação a quanto de quilometragem eu conseguiria fazer em 24 horas. Foi falado em recorde, a marca que já existia, mas eu não queria focar muito nisso, eu não queria me falar muito antes de fazer. Então a preocupação minha era realmente remar. Eu queria realmente estar na água, fazer força e colocar minha marca entre as melhores. O recorde seria uma consequência de um conjunto de um trabalho bem realizado. A alimentação foi um esquema legal também em relação aos alimentos, em que nós pegamos tudo que era necessário, aproximadamente 12.000 a 15.000 calorias que seria ingerido durante as 24 horas. Colocamos todos os ingredientes no papel, então a ideia foi fazer um bolo em que tivesse todos os alimentos que eu precisasse ingerir durante a remada. A ideia nossa era desacelerar o mínimo possível a velocidade do barco durante a descida. Então, na verdade, eu comia com o barco em movimento. Fizemos um esquema muito inteligente em relação à nutrição. Já na semana anterior, nós tiramos todo o derivado de leite, fibras,
para que eu não tivesse vontade de ir ao banheiro no dia, realmente, só apenas urinasse, e que eu não tivesse nenhum desarranjo gástrico durante o desafio, durante as 24 horas de remo. Uma coisa inteligente que foi feita foi uma bolsa canguru que vinha acoplada no camelback. O camelback carregava toda a parte de hidratação nas costas, e a parte da frente desenvolvemos uma bolsa canguru que tornava a alimentação mais acessível. Ficava entre o remo e a boca. Já na semana do desafio diminuímos a quantidade de treino. O treino era bem leve, diminuir as cargas pela metade para realmente descansar, acumular energia no corpo para poder ter um bom desempenho. Viajamos na madrugada, saímos daqui 10 horas da manhã, chegamos no meio da madrugada no local. Já me preocupou muito porque as condições não eram favoráveis, ventava muito, estava muito frio, o rio estava abaixo, as pedras expostas, um pouco de corredeira. Devido às pedras expostas, o barco de apoio não pôde fazer o apoio nos primeiros 80 quilômetros, eu tive que descer autossuficiente em relação à comida e bebida. As condições não eram tão favoráveis no dia, logo nessa manhã, eram 5 e pouco da manhã. E tinha que esperar clarear, a gente nem sabia onde queria entrar no rio, o ponto correto de entrada, porque o surf ski ele é bem instável. Eu tive que bolar uma nova estratégia, e por eu saber que o psicológico para mim não seria o maior problema, eu optei por remar forte durante o dia, descer bem forte para eu sobreviver durante a noite. Aí eu sabia que ia ser somente o psicológico para conseguir completar isso daí até o final da madrugada. Existia também o fato de neblina, a região tem muita neblina à noite, a gente acaba não conseguindo ver para que lado que o rio vai, os braços de curva do rio. E teremos problema também com a enchente da maré, a tábua de maré. Eu me depararia com 2 enchentes de maré, eu iria chegar remando contra o rio no final do desafio. E assim foi, entrei na água, muito focado, eu sabia que não adiantava eu ficar olhando para o relógio, e a preocupação muito grande era em relação às corredeiras. De longe já dava para escutar o barulho da água nas pedras, a água se espremendo para passar entre as pedras. Era uma coisa muito preocupante, porque o barco é de carbono, então uma batida com o barco na água iria estragar tudo. Tem alguns trechos que o rio era assoreado, então tinha que tomar muito cuidado, porque durante umas 2, 3 vezes eu cheguei a atolar a embarcação nas praias. A hora que eu encontrei o apoio, para mim foi um alívio, sabia que eu tinha alguém por perto, e a todo momento se preocupando com a pilha do GPS, do localizador, porque tinha sido combinado com o pessoal da Confederação Brasileira de Canoagem Oceânica, e para homologação eu devia ter tudo registrado em relação ao localizador de satélite e um GPS. Desci no inverno, escolhi o dia, teria madrugada menos fria do inverno para descer, mas mesmo assim não tem como, né? A água de rio é muito gelada. Cheguei a ter um início de quadro de hipotermia algumas vezes. Então isso fazia também com que eu tivesse que aumentar o meu ritmo, porque a todo momento que eu diminuía o meu ritmo, eu começava a sentir frio. Deu 6 horas, acabou a bateria da lanterna. E aí não teve erro. Eu já estava acostumado a remar à noite, inclusive no escuro. Estava com uma lua de quarto, não era uma lua cheia que iluminava muito, mas o céu estava limpo. Então eu conseguia, pelo relevo da vegetação das margens, saber para onde que o rio faria a curva. A partir do quilômetro 40, 60 eu já comecei a sentir a dor no corpo, mas quando eu passei pelo quilômetro 130 já a dor era muito intensa, então fomos tocando, foco o tempo inteiro. Quanto mais dor eu sentia, mais eu sabia que eu estava perto do meu sonho, porque realmente essa marca para ser o recordista brasileiro é uma marca alta. Eu estava preparado psicologicamente para isso, para ser tolerante em relação à dor. O meu foco então era só remar, manter a alimentação
hidratação e remo na água. E aquela expectativa de passar pelo quilômetro 63 e não chegava no quilômetro 63, entramos no quilômetro 57, 58, e nesse momento o rio estava contra. Em nenhum momento eu pensava em desistir, pelo contrário, era só remar à frente, fazer força, ver a quilometragem aumentar. E por outro lado, o pensamento estava sempre na família, estava no Arthur. É até difícil falar porque falo nele já a emoção aflora, né? Falar no meu filho fica um pouco difícil, principalmente quando fala nos desafios, porque eu acabo buscando nele a minha principal inspiração. E foi uma alegria imensa quando eu passei o quilômetro 163. A partir dali eu sabia que eu era o atual recordista, não estava previsto, mas eu sabia que podia acontecer. A partir daquele momento foi mais tranquilo, ciente que o objetivo todo traçado tinha conseguido sucesso em tudo que foi planejado. A partir daquele momento foi uma remada mais solta, somente em aumentar um pouco essa marca, essa quilometragem, mas já me preocupando um pouco com a minha integridade. E eu sentia que eu podia apagar a qualquer momento. Chegou um momento em que eu realmente falei pro pessoal do barco: pessoal, começa a ficar um pouco mais próximo. Se vocês escutarem barulho de água, venham que eu apaguei. Eu sabia que meu corpo estava chegando no limite e que eu ia remar até o limite. No quilômetro 174, nós chegamos na cidade de Iguape. A lanchinha que foi acompanhando de apoio já estava no seu terceiro tanque terminando. O pessoal estava muito exausto, eles acabaram parando, interrompendo, eles estavam muito cansados. Só que eu não podia parar, eu sabia que eu tinha que aumentar minha marca. Eu continuei a remar sem apoio esse final, porém eu já não tinha mais força para remar tão forte. E no momento em que eu diminuí a intensidade das remadas, o frio tomava conta de mim. Comecei a ter vertigem, as margens já se cruzavam, já me confundia um pouco a visão. Então eu sabia que aquele momento era um momento de eu manter a minha integridade física. Tive um breve apagão e entrei no meio de uma vegetação aquática. Aquele momento foi o momento que eu decidi realmente encerrar ali, próximo das 24 horas. Não tinha dado as 24 horas, mas estava bem próximo. Claro que durante a descida a gente já vai pensando na possibilidade de novos desafios. Eu tenho já em vista alguns outros desafios mais para frente. A ideia é não parar, é continuar. O que para muitos é loucura, eu não vejo como loucura. Eu vejo isso daí como um prazer imenso em se desafiar, cada vez se superar, quebrar alguns limites aí, se divertir, se descobrir, conhecer quais são os nossos limites e curtir, porque a natureza tá aí, é uma coisa maravilhosa remar. Uma frase que eu uso muito, que é: o prazer de remar até enquanto o corpo aguentar. Vou descansar agora, mas não vejo a hora de já começar a bolar algo novo aí, um desafio novo, uma travessia nova. Mais pra frente, com certeza, parar nós não vamos. Até gostaria de deixar agradecimento aí especial à família, aos meus amigos, dizer aos apoiadores, patrocinadores, todos os profissionais envolvidos. Foram muitos profissionais aí auxiliando. Agradecer todo mundo mesmo, não somos nada sozinhos, foi um trabalho em conjunto de todo mundo. E com isso dizer que, felicidade tamanha conseguir concluir esse desafio de 24 horas. Ainda, além de estabelecer uma marca boa, conseguir bater o recorde. Então, felicíssimo por isso daí, agradecer a todo mundo. E é isso aí, até a próxima.